Como os irmãos sabem, nós estamos tendo uma série de aulas agora. Nós começamos tendo aulas sobre a criação, a queda, a restauração, e agora nós entramos na parte do plano, que é a consumação do plano de Deus sobre a terra, sobre o homem. E como já foi falado também nas aulas anteriores desse período da consumação, nós entendemos que a volta de Cristo vai acontecer depois de um período de grande tribulação, do qual a igreja vai participar. Então, nós nos definimos como pós-tribulacionistas, na Zelo, que a gente não acredita que a igreja vai ser retirada da terra durante esse período de tribulação. Então, Jesus vai voltar depois da tribulação, mas antes do acontecimento que a gente entende como o tempo do milênio. Existem outras linhas teológicas, mas nós nos identificamos com a linha pré-tribulacionista histórica, pré-milenista histórica, pós-tribulacionista, que é Cristo volta após a grande tribulação, da qual a igreja vai participar, mas antes do início do tempo do milênio, em que ele vai reinar sobre a terra. Acho que até aqui não é nenhuma novidade, Todo mundo já sabia, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. E nós entendemos que esse milênio vai ser quando o reino de Deus vai ser instaurado sobre a terra, Cristo vai governar na terra. E quando a gente fala sobre isso, a gente está adentrando um acontecimento que nunca teve antes. Então, é muito normal a gente se fazer questionamentos, se fazer perguntas de como será que isso vai ser, o que isso vai significar. Todo mundo que está aqui nasceu no Brasil dentro das características brasileiras do que é política e governo. Nós só conhecemos isso desde que eu nasci. Essa é a única realidade que eu conheço. Eu nunca tive a oportunidade de visitar outros países, eu nunca tive a oportunidade de visitar, ver como que é, por exemplo, um país que tenha monarquia. Também nunca tive a oportunidade de visitar um país que tivesse zero corrupção. Nunca tive essa experiência na minha vida. Gostaria de ter, inclusive. Mas, quando nós falamos de Jesus reinando sobre a terra, instaurando o reino de Deus sobre a terra, eu sou uma pessoa que imagina coisas. Minha imaginação vai longe, eu gosto de ler, gosto de fantasia, gosto de ficção, gosto das Crônicas de Nárnia. Então, no alto dos meus 12 anos, quando eu li as Crônicas de Nárnia, eu super imaginava Aslan em Jerusalém, reinando sobre o mundo e metendo medo nos inimigos de Deus. Mas hoje, pensando em termos práticos, a gente costuma pensar o que vai significar de fato esse reino milenar, como ele vai funcionar na prática, o que vai acontecer. Nós já estamos familiarizados com a ideia do reino de Deus naquela questão do já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda seremos salvos da ira de Deus que vai vir no fim dos tempos. Nós já somos justificados pelo sangue de Jesus, mas ainda estamos em processo de santificação. Nós já cremos no poder de Deus, o poder de Deus já nos alcançou, mas nós ainda precisamos suportar as tribulações do tempo presente, de doença e tudo mais. Ainda precisamos conviver com o mal. Como vai ser quando não tiver mais esse ainda não? Como vai ser quando o reino do Senhor estiver na terra em plenitude? Que todo olho verá, que nós teremos uma experiência, uma conexão física mesmo, que nós veremos o reino de Deus da mesma maneira que nós estamos vendo um ao outro aqui. A gente consegue imaginar essa realidade? E quando eu pergunto isso, eu queria propor aqui a liberdade para vocês de levantar a mão e perguntar, contribuir, porque isso aqui é uma aula. E eu queria realmente, vou ficar pelo menos 1 minuto aqui em silêncio, eu vou colocar aqui no relógio, 1 minuto. Porque eu queria que a gente pensasse o que vem à nossa mente quando nós pensamos no reino de Deus sendo estabelecido fisicamente sobre a terra. E quando eu pergunto isso, eu não estou fazendo uma pergunta simplesmente pelas vias teológicas, mas no sentido de o que você mais anseia? Quando você pensa nisso, reino vindouro de Deus, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Vamos trazer ao nosso coração, vamos avivar no nosso coração essa esperança, vamos tentar contemplar essa realidade? E quem se sentir à vontade, eu queria que compartilhasse. O que vem à sua mente quando você pensa o reino vindouro? Fala, Amanda, o que vem à sua mente?
que vem à minha mente assim são questões que eu acredito que vão convergir com realidades que hoje nós olhamos e que parecem ser impossíveis, assim. Um exemplo disso é a justiça. E é o que eu espero, assim, é uma coisa que é bem latente em mim. Sim, a justiça de Deus sendo instaurada sobre a terra. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar como que isso pode acontecer na prática. O que vai ser a justiça de Deus plenamente em vigor sobre a terra? Mais alguém pode compartilhar o que vem à sua mente quando você pensa no reino de Deus sendo instaurado plenamente? É um governo desconhecido, né? Eu cheguei e você estava falando sobre isso, né? E é uma realidade que a Bíblia coloca como justa, plena, perfeita, né? Que não haverá mais dores. E eu acho que a gente não alcança isso humanamente. Viver, né, sob um comando de um rei que, além de ser o nosso Senhor, né, é rei de toda a terra. Né? Sim, eu acho que a gente só consegue imaginar em suposições, né? O que pode ser isso, mas eu acho importante a gente trazer à nossa memória de que isso não é um conto de fadas. Não é algo que a gente ouve falar e que nunca vai acontecer. Nós temos essa esperança, que é uma esperança que será plenamente alcançada, que é digna da nossa confiança. Eu digo isso porque, assim, eu não sei vocês, eu já tive uns devaneios de, nossa, o que eu faria se eu ganhasse na loteria? Nunca nem joguei, nem vou jogar. Mas o que aconteceria se eu recebesse uma ligação, um parente distante, é bilionário, morreu e deixou herança para você? Sabe esses devaneios que a gente tem? Que são coisas que nunca vão acontecer, mas que ainda assim não é divertido pensar sobre. Eu compraria uma casa, eu ia ajudar meus amigos, eu ia comprar uma casa para os meus pais, uma casa para os meus sogros, eu ia fazer isso, ia começar uma ONG. Mentira, ia nada. Mas, né? Não é divertido a gente ter esses devaneios e pensar sobre isso? É divertido pensar em uma coisa que nunca vai acontecer. Mas pensar sobre algo que nós temos a promessa de Deus, que vai acontecer, que vai ser estabelecido, isso traz esperança para os nossos corações. E nós vivemos em um tempo que nós precisamos nos apegar a essa esperança. Nós precisamos manter isso vivo na nossa mente e no nosso coração. Cristo vai voltar. Ele vai reinar sobre a terra. O mal vai ser extirpado da nossa realidade. Ele mesmo, não fala que as lágrimas cessarão apenas, fala, Ele irá secar do nosso rosto toda lágrima. Nós temos um Deus que se importa com as nossas lágrimas, que se importa com a nossa dor, que se importa com a nossa tribulação. E Ele permite que a gente sofra essas dores, produzindo em nós um peso de glória que ainda vai ser revelado. Isso precisa estar vivo no nosso coração. E aí, quando a gente pensa sobre isso, eu, pelo menos, me pergunto, né? Como é que vai funcionar isso na prática? O que vai acontecer? Imagino Jesus no tribunal, não vai ter júri, ele mesmo vai ser o júri, juiz, tudo. Mas pensando sobre isso, nós entendemos que o período do reino milenar será quando Jesus vai dar início ao governo físico na terra. E aí eu queria pedir para os irmãos, por favor, pegarem as Bíblias. E assim, queria deixar uma coisa já acertada. Nós vamos ter muitas referências bíblicas. No documento que vai ser mandado, não sei se já foi. Foi mandado, Juan? Documento no grupo? Manda aí para mim. Vocês vão ter acesso a esse documento. Tem muitas referências bíblicas, gente. Muitas mesmo. Acho que deve ter umas 30 ou mais. Nós não vamos aqui ter tempo hábil para ler todas. Então, eu separei algumas. Queria que vocês me ajudassem nisso. Mas vocês podem ler em casa. Inclusive, são encorajados a isso. Vamos ler em casa essas referências bíblicas. Vamos estar juntos investigando a palavra do Senhor e trazendo à nossa memória mesmo que nos dá esperança. Então, eu queria pedir para alguém, por favor, abrir em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Enquanto a pessoa vai abrindo,
Nós entendemos que esse é um período em que Jesus vai dar início ao governo físico na terra, iniciando a restauração da criação e discipulando as nações. Quem abriu aí, pode ler para mim? Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Nós entendemos, então... Nossa, ficou estranha a voz. Vou deixar o sem fio, gente, para as referências. E aí, o Joey vai ficar passando, Joey, o microfone? Tá bom. Ou seja, nós estamos falando de um reino literal. Quando fala que Jesus vai discipular as nações e reinar sobre toda a terra, é um reino literal. O que propõe um reino literal? É um reino que tem o quê? Um rei, para começar. É um reino que tem leis. É um reino que tem hierarquia. É um reino que tem localização geográfica. É um reino que tem um modo de funcionamento prático, que vai envolver as pessoas que vão estar presentes na terra nesse período. E quais são as pessoas que vão estar presentes na terra no tempo do milênio? Olhando as Escrituras e que as Escrituras falam a respeito desse tempo, nós entendemos que na terra vão estar os santos ressuscitados, que fala lá em 1 Tessalonicenses que Jesus vai voltar e os santos ressuscitarão, se encontrarão com ele. Então, todo mundo que já tiver morrido, mas que for salvo, vai ressuscitar nesse período e vai passar o milênio com Cristo. Além dos santos que vão ressuscitar, as pessoas que já tiverem morrido, também vão estar as pessoas que vão estar vivas nessa época, não morreram, os salvos, que vão estar vivos nesse período, quando Jesus voltar, também vão estar na terra, e os judeus sobreviventes desse período. Vamos ler, então, 3 textos que vão falar sobre esses 3 grupos de pessoas. Queria que alguém, por favor, abrisse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Você lê para mim esse, Stephanie? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Gisele, abre para mim, por favor, em Mateus 25, dos versículos 31 até o 46. E, Amanda, abre para mim, por favor, em Zacarias 8, versículos 20 e depois o versículo 23. Zacarias 8, 20 e depois o 23. Já achou, Stephanie? Pode ler para mim, por favor? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, aí está falando também dos santos que serão ressuscitados. Os santos que estiverem morrido, que estiverem morrido é ótimo, que estiverem mortos nesse período vão ressuscitar para se encontrar com Cristo. Gisele, lê para mim, por favor, Mateus 25, eu te falei do 31 ao 46, mas pode ler do 31 ao 34, por favor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aqui nessa passagem, vai até o versículo 46. Conforme for lendo até o versículo 46, é quando Jesus fala que ele vai separar os bons dos maus, e alguns vão falar: mas Jesus, quando nós te vimos nu e não te vestimos, quando o Senhor esteve na prisão e nós não te visitamos, e Jesus vai responder: quando vocês fizeram isso a cada um desses pequeninos, o fizeram a mim. Não vamos ler o texto todo, mas vocês já conhecem essa passagem, mas está mostrando um momento em que Jesus vai julgar os que estiverem vivos na terra, vai separar os bons dos maus. Então aqui nós temos o segundo grupo, que é o remanescente da tribulação, as
pessoas que estiverem vivas na terra, Jesus já vai separar os bons dos maus e os salvos permanecerão para o milênio. Quem que eu pedi para abrir em Zacarias? Amanda, né? Zacarias 8, versículo 20, depois versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e habitantes de muitas cidades. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia pegarão 10 homens, de todas as línguas das nações pegarão, sim, na barra das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Exatamente. Aqui nós entendemos também que haverá um remanescente dos judeus sobreviventes. Existem promessas sobre a restauração de Israel. Existem promessas que falam que os judeus verão aquele a quem eles traspassaram e se arrependerão. Então, nós entendemos que o povo judeu também será alcançado durante esse período e vai participar do período do milênio. E como que isso vai funcionar na prática? Nós entendemos que os salvos irão reinar com Cristo, estabelecendo a sua lei sobre o mundo e trabalhando para restaurar a terra, porque a terra vai estar em um cenário pós-tribulação. E eu não vou entrar aqui nos detalhes dessa grande tribulação, mas quando a gente lê, a gente vê que ela se chama grande, não é à toa. A grande tribulação vão ter consequências físicas sobre a terra, vão ter cenários de guerra, vão ter conflitos. Então a terra vai estar em um cenário pós-tribulação e os salvos vão reinar com Cristo, trabalhando para restaurar a terra nesse período do milênio, na intenção de preparar a terra para a vinda da Nova Jerusalém, que ainda não aconteceu aqui. Entendemos que vai acontecer depois desse período do milênio. Tá tudo certo, gente, até aqui? Alguma dúvida? Tá indo muito rápido? Não? Ok. Eu acho engraçado que eu já ouvi, acho que foi o Fábio Coelho pregando sobre isso, e ele falou sobre como nós iremos reinar com Cristo, estabelecendo a lei de Deus sobre o mundo. E eu lembro que ele até falou, ou seja, a gente precisa conhecer a lei de Deus. A gente precisa ter a palavra de Deus viva nos nossos corações. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa se atentar às Escrituras, porque nós já precisamos praticá-la hoje, mas vocês conseguem imaginar uma realidade em que a Bíblia vai ser como se fosse a constituição do mundo? Como será que vai ser isso? A gente precisa ter intimidade com essa lei, intimidade com a lei do Senhor, com a palavra de Deus, com os princípios que Ele estabeleceu, com os princípios que Ele ordena que a gente siga. E quando eu falo princípios, eu digo os princípios eternos, não só as regras que a gente aplica para um contexto específico, mas os princípios eternos do Senhor precisam estar vivos no nosso coração, bem estabelecidos e bem firmados. Então, quais serão as características desse reino milenar? Por ser um reino literal e físico, nós entendemos que o reino milenar terá, em primeiro lugar, um rei presente fisicamente na terra. Abre para mim em Apocalipse 19, versículos 19 e 20, João Vitor. Em Mateus, abre para mim, por favor, em Apocalipse 20, versículos do 1 ao 3. 19 e 20. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Mateus, lê para mim, Apocalipse 20, versículos do 1 ao 3. Vai chegar aí, já já. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Sim, e Camila, abre para mim Apocalipse 19, os versículos 11 até o 16.
E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Primeira coisa que nós entendemos que é uma característica do reino milenar é Jesus reinando fisicamente sobre a terra. Esse texto aqui mexe muito comigo. Sabe quando, se eu falar para você assim, uma mulher com um vestido azul atravessou a rua e abraçou uma outra mulher do outro lado da rua. Você conseguiu imaginar isso na sua mente? Não apareceu na sua mente? Agora imagina isso aqui, faz a mesma coisa. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Santo Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês conseguem imaginar isso? Visualizar a volta triunfante de Jesus. E os santos que tiverem passado pela grande tribulação, olhando para o alto do monte, olhando para o céu e dizendo: essa é a nossa salvação. O nosso rei chegou. O nosso rei voltou para nós. A nossa esperança está viva. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Passar a grande tribulação sendo oprimido, sendo perseguido, vendo as pessoas os amados, morrerem, sendo torturados e perseguidos pelo sistema do anticristo, e no fim de tudo olhar para cima e ver Jesus voltando para encontrar os seus amados, julgando os seus inimigos, como foi lido aqui, jogando Satanás no lago de fogo, aprisionado, jogando o anticristo no abismo. Vocês conseguem imaginar isso? Às vezes a gente pensa no julgamento de pessoas que já existem hoje, ícones políticos, a gente pensa: tomara que seja preso, tomara que a justiça alcance esse homem. A gente faz até falas que não condizem com a nossa fé. Mas vocês sabem que hoje as pessoas têm uma satisfação em pensar numa vingança. Só que a Bíblia fala que Deus diz: a vingança é minha. A vingança é minha, diz o Senhor. Como que vai ser quando nesse período que o anticristo tiver dominado sobre as nações? Como será ver o anticristo e Satanás sendo julgados e jogados no lago de fogo? E Jesus Cristo vindo com o exército celestial, descendo triunfantemente sobre a terra para julgar a injustiça do mundo e para fazer físico o reino do Senhor sobre a terra. Vocês conseguem imaginar isso? Eu imagino e eu fico, no bom sentido, ansiosa. Imaginando, pensando, querendo ver isso acontecer. E como eu falei, isso não é um conto da carochinha, isso não é um devaneio de uma utopia. Isso é uma promessa que o Deus soberano fez para nós. Que um dia toda a injustiça vai ser julgada e extirpada da terra. E nós precisamos manter isso vivo no nosso coração. Então nós entendemos que ao soar da última trombeta, Cristo virá, derrotará os seus inimigos, o anticristo e Satanás serão presos, e Cristo vai se assentar sobre o trono de Davi em Jerusalém, assumindo a realeza e o governo sobre todo o mundo.
E o que mexe com o meu coração nisso é imaginar que toda a autoridade da terra, todos os homens que exercem autoridade vão ter que olhar nos olhos que ardem como fogo do justo juiz e prestar contas dos seus feitos a ele. Todo sistema de governo humano será subjugado a Cristo. Ele mesmo vai separar os justos dos injustos. Ele mesmo vai julgar as nações e estabelecer a sua autoridade sobre todos. E quando a gente pensa sobre isso, quando eu penso sobre isso, o que vem à minha mente é que assim, não é só que Deus seja o justo juiz. Deus não é só o justo juiz, não que isso seja pouco. Ele é a justiça. O nosso Senhor é a definição de justiça. Ele não é apenas justo, ele é a justiça. Não existe medida de justiça fora dele para medi-lo ou para regulamentar Deus. Ele é a própria justiça. Vocês conseguem imaginar o que é a própria justiça julgando as autoridades da terra? O que vai ser os governantes da terra tendo que olhar nos olhos de Jesus, que ardem como fogo, e tendo que responder pelos seus atos? Tendo que responder pela maneira como conduziram o governo? Isso é uma realidade que a gente não consegue ter dimensão de como vai ser. Vocês conseguem imaginar aquele que é a justiça recompensando os que foram fiéis? Você consegue se imaginar olhando nos olhos de Jesus e ouvindo: servo bom e fiel, que não negociou os meus princípios, que preferiu a dor e a morte do que negar o meu nome? Existe recompensa maior que essa? Nós precisamos lembrar disso, porque é por isso que nós suportamos as aflições presentes. É por isso que nós suportamos as dores desse tempo. Porque vai chegar um dia que nós vamos ouvir: servo bom e fiel. Você não negociou. Você não me negou. Você me traz alegria. Imagina o que é ouvir de Jesus: você me traz alegria. Isso é o que faz nosso coração se encher de esperança. É para isso que a gente vive. Sabe aquela frase: é sobre isso? É sobre isso. É sobre isso que a gente suporta. É por causa disso que a gente suporta as dores desse tempo. Outra característica do reino milenar, tudo isso está no documento, tá, gente? Se vocês quiserem abrir para acompanhar. Outra característica do reino milenar é que ele vai ter uma localização geográfica. Nós entendemos que a capital do reino de Deus, física, durante o reino milenar, vai ser estabelecida em Jerusalém. Lucas, você abre para mim Salmo 48, os versículos 1 ao 3. E Mateus Ferraz, abre para mim, por favor, Isaías 60, do 10 ao 15. Abriu? Pode ler aí para mim. Salmo 48, do 1 ao 3. Tá. A versão é ruim, tá? Mas vai dar certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, o santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Eu acho que esse texto todo mundo sabe, que é só cantar, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não lê ainda não, tá, Mateus? E quando a gente cantar essa música, gente, é para a gente ter essa realidade em mente. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Por quê? Na cidade do nosso Deus, em Jerusalém, vai ser estabelecido um governo que vai ser a alegria de toda a terra. É nisso que a gente tem que estar pensando quando a gente canta essa música. Nós entendemos que vai ser uma capital física e as profecias sobre a preeminência de Israel finalmente se cumprirão nesse tempo, porque Israel tem uma promessa que ainda não se cumpriu plenamente, de que Israel seria uma nação que iria abençoar todas as famílias da terra, uma nação que vai ter influência sobre todas as nações da terra, que Israel vai ter uma terra lá separada, exclusiva para ela.
Essa profecia, essa promessa ainda não se cumpriu plenamente. E nesse período vai se cumprir, pois tendo Cristo como seu Messias e cabeça, fisicamente reinando, Israel será a nação líder do mundo todo. Vai ser a nação líder, porque de lá o governo vai sair. É sobre isso que nós cantamos quando a gente fala: e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Não é um Sião simbólico. Os povos verão e virão fisicamente a Jerusalém aprender a lei de Deus, porque Cristo vai estar lá governando. Lê para mim, Mateus, Isaías 60, do 10 ao 15. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro e o álamo, conjuntamente para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Isso daqui são a promessa que o Senhor fez, parte da promessa que o Senhor fez a Jerusalém, a Israel. Tanto que fala aqui no final do versículo 14, te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Farei de ti uma honra eterna, uma alegria de geração em geração. Essa promessa será cumprida nesse período. E apesar de Israel ser a nação líder do mundo, porque o governo, que vai ser a capital do governo físico de Jesus, o reino de Jesus no milênio não vai ser só sobre Israel. O reino de Jesus no milênio vai se estender sobre toda a terra. E todas as nações se submeterão à lei de Deus. Juan, abre para mim, por favor, em Ezequiel 43, do 1 ao 7. Acho que todo mundo já leu, né? Quase todo mundo. Abre para mim, Joey. Mateus 25, 31. Então me levou à porta que dá para o Oriente e vi a glória do Deus de Israel vindo do Oriente. E o seu som parecia um som de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. E a aparência da visão que tive era como da visão que tinha tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. E a glória do Senhor entrou no templo pelo lado da porta oriental. O Espírito me levantou e me levou ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem estava de pé junto de mim, e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos israelitas para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altares idólatras. Amém. Lê para mim, Joey, Mateus 25, 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Amém. Nós entendemos que, apesar de Israel ser a capital física, não vai ser o reino de Deus só sobre Israel, mas o reino de Deus vai ser estabelecido pelo mundo todo, tendo Israel como capital.
Mais uma vez, as músicas que a gente canta. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor, todos os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. A gente está falando de uma realidade em que os governantes das outras nações vão a Israel aprender a lei de Deus. E serão governantes que estarão em acordo, que estarão aliançados com o reino do Messias. Vão ser governantes salvos, governantes que também serão servos do Senhor, completamente comprometidos com a lei dele. Então, o reino que vai se estabelecer sobre toda a terra vai refletir não só o aspecto espiritual, mas também o aspecto terreno da glória de Deus, do reino do Senhor, do governo de Jesus. Vamos ler só, eu vou ler aqui, Apocalipse 5, 9 e 10. Que fala, e cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então o reino do Senhor vai ter a capital em Jerusalém, Israel vai ser a nação líder, Cristo vai estar fisicamente governando sobre a terra e esse governo e essa lei será aplicada, se estenderá a todas as nações. Tudo certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Vocês têm liberdade, hein, de levantar a mão. Estou colocando o microfone na mão de cada um aqui para ler. Que é para vocês se sentirem com liberdade para perguntar, se tiver alguma dúvida, se não estiverem entendendo. Tudo certo até aqui? Ótimo. Uma outra característica do reino milenar é que ele terá hierarquia e aplicação de leis, como já estamos falando. Como eu acabei de ler aqui em Apocalipse 5, 9 e 10, os salvos vão reinar com Cristo durante esse período. Fala, os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Não vai ser Jesus como único governante. Ele é o governante supremo. Ele é o rei supremo sobre toda a terra. Mas ele conta com a gente também, nesse período. Vão ter governantes sobre a terra. Vão ter autoridades. Vai ter uma hierarquia estabelecida. Uma hierarquia estabelecida em cima da lei de Deus e tendo Cristo como supremo, rei supremo e soberano. Todos vão se dobrar diante dele, mas vai também existir uma hierarquia. Tudo certo, gente? Até aqui? Abre para mim, por favor. Não, eu vou ler. Vamos abrir juntos Apocalipse 20, versículos 4 ao 6. Fala o seguinte, Apocalipse 20, do 4 ao 6. Então vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, assim, vai existir uma hierarquia, vão existir autoridades sobre a terra. Como isso vai acontecer? Quem vai fazer o quê? Cristo sabe. Ele vai estabelecer, a gente não vai abrir essa porta, mas vai ser conforme a vontade do Senhor e isso nos basta. Isso já nos basta. Saber que tudo vai ser plenamente justo, vai estar de acordo com a vontade de Deus e não haverá mal. Só isso que eu preciso saber, por enquanto. Quando chegar lá, a gente vê. Nós viveremos sob a lei de Deus, que será aplicada sobre toda a terra. E o sol da justiça brilhará sobre todos, trazendo cura em seus raios para aqueles que creem em Cristo, que creem no Messias, e queimando as práticas da injustiça, como uma raiz de palha. Vamos imaginar isso? O sol da justiça se erguendo sobre a terra e julgando toda a injustiça.
Com o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra de forma física e literal, a lei do Senhor não será apenas aplicada, mas também ensinada em todo o mundo, como nós falamos antes. Vamos só lembrar aqui, Zacarias 14, do 16 ao 17. Muito texto, né, gente? Falei para vocês, eu não estou lendo nem metade. Stefano falou, bom que não tem espaço para heresia. Vou ler aqui, tá, gente? Zacarias 14, 16 e 17. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Então nós entendemos que vai ser feita uma peregrinação anual de todas as nações a Jerusalém para adorar a Cristo e para aprender a lei de Deus. Vai existir essa peregrinação. Então, o ensino da lei no milênio não é um evento isolado. Ah, vamos aqui todo mundo fazer um cursinho e pronto, acabou, vamos reinar 1000 anos. Mas faz parte do governo de Cristo. Vai estar dentro da lei de Cristo que as nações têm que ir peregrinar até Jerusalém para aprender a lei do Senhor uma vez por ano. É uma parte do governo de Cristo que vai ser visível, justa e pedagógica. O reino do Senhor é pedagógico. Ele tem tanta paciência com a gente, ele nos ama tanto, que dentro da lei dele, ele coloca meios da gente aprender a própria lei. Então, nós entendemos que vai ter essa peregrinação anual. Mais uma vez, a música Leão de Judá vem à minha mente. Os povos verão e virão a Sião aprender sua lei. E será que a gente consegue imaginar como é isso? A criação finalmente plenamente restaurada, vivendo em paz, vivendo e experimentando o propósito eterno de se tornar a casa de Deus. Como seriam os governantes do Brasil indo a Jerusalém aprender com Cristo a reinar de maneira justa? Como será que vai ser isso? Como que será a realidade do nosso país? Como será a realidade das nações em que a lei do Senhor vai ser aplicada de maneira plena, de maneira justa? Como eu falei, não é apenas que Jesus é justo, ele é a justiça. Não é só que ele é bom, ele é a bondade. Não é só que ele é amoroso, ele é o amor. A gente consegue imaginar isso reinando sobre a terra? O próprio amor, a própria bondade, a própria justiça, como soberano rei sobre a nossa realidade. Nós também entendemos que após a volta de Cristo, acho que eu não preciso nem abrir, né, gente? A gente vai ter o pleno cumprimento da profecia de Joel, que nós já sabemos qual é, que o Espírito será derramado sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão, e até os servos e as servas profetizarão. Nós entendemos que nesse período vai ter o pleno cumprimento dessa profecia, e o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne que estiver na terra, para habitar, encher e ensinar. E nós temos promessas em relação a isso. Vamos abrir... para mim, Evelyn, chegou? Jeremias 31... do versículo 33 e 34. Versículos 33 e 34. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Irmã Érica, é Érica, né? Falei certo. Abre para mim Ezequiel 36, do 25 até o 31. Ezequiel 36, 25 ao 31. Enquanto ela vai abrindo, nesse texto que a Evelyn leu, falou, ninguém vai ter que mais exortar ninguém. Vamos imaginar essa realidade de ninguém ter que exortar ninguém mais? Não vai ter mais, gente, exortação. Que a lei do Senhor já vai estar escrita no nosso coração. Consegue imaginar isso, Juan? Não ter que ninguém exortar ninguém?
que o Espírito Santo vai nos preencher plenamente, colocando a lei de Deus no nosso coração. Pode ler, Érica. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fonte entre os gentios. O opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Amém. No versículo 27 que ela leu, fala: também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então o Espírito vai nos preencher plenamente. A lei do Senhor vai estar no nosso coração e a obra do Espírito vai ser mais abundante e terá maior manifestação na era milenar do que em qualquer outra época da história. Sabe, as gotas do Espírito que a gente recebe aqui nas nossas reuniões não hão de se comparar com o que nós viveremos na era milenar. Sabe, quando a gente sente a presença de Deus aqui, a gente pensa, eu poderia ficar aqui para sempre? A gente vai ficar. Vai chegar um dia em que nunca mais Ele se apartará de nós. Em que nós viveremos plenamente a presença de Deus no nosso meio. Aleluia! Essa realidade vai ser tão palpável que a plenitude do Espírito será comum nesse período. Isso é pelo que nós ansiamos. Essas gotas que a gente vive são a amostra, sabe? Uma pequena amostra do que ainda está guardado para nós. Eu li uma vez, eu não lembro o autor, mas que falou... Estava no livro Em Defesa da Fé, mas não era o autor do livro, ele estava citando alguém, falando que o que nós vamos viver na eternidade, seja na volta de Cristo, ou seja, os que morrem hoje vão estar com o Senhor, o que nós vamos viver vai ser tão além dos prazeres que nós conseguimos imaginar, vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso, delícias eternas estão à sua direita, vai ser tão incrível que toda a maldade que a gente já pode ter sofrido na terra, a gente não vai lembrar, a gente vai lembrar disso como se fosse apenas uma noite no hotel ruim. Diante de tudo que a gente vai receber, tudo que a gente vai experimentar, a maldade que a gente experimentou na terra vai parecer nada em comparação. Porque as nossas atribulações leves e momentâneas não hão de se comparar com a glória que será revelada. E quando pensamos na realidade de Cristo, já estou caminhando para o final, reinando fisicamente na terra, é comum a gente se questionar se ainda vai ter templo, reunião, culto, igreja, e a Escritura fala sobre isso. Eu não vou ler tudo, porque são 7 capítulos, que fala lá em Ezequiel 40 até Ezequiel 47, tem descrições sobre um templo que será estabelecido. Na era milenar vai ter um novo templo que vai ser estabelecido como o centro da adoração no mundo. Isso significa que a presença de Deus vai estar só nesse templo? Não. Vai ser, da mesma maneira que o reino de Deus não vai estar só em Jerusalém. Vai ser estabelecido no mundo todo, mas vai ter uma capital física, porque nós somos seres físicos e a gente se move fisicamente sobre a terra. Então é natural ter um centro, uma capital física para ordenar algumas coisas. Então Jerusalém vai ser a capital do governo e vai ter um templo em Jerusalém que vai ser estabelecido como o centro da adoração no mundo.
E esse novo templo vai ser diferente dos que já foram construídos ao longo da história do reino, da história do povo hebreu. O templo de Salomão, o templo que foi construído após o exílio da Babilônia. Esses templos já foram destruídos. Mas o novo templo que vai ser estabelecido, ele vai ser eterno, vai ter dimensões imóveis diferentes do que foi projetado para os anteriores. Essas dimensões imóveis estão descritas nesses, na verdade são 8 capítulos, né? Contando com o capítulo 40, Ezequiel 40 até Ezequiel 47, entra nos detalhes das dimensões desse templo, dos móveis, de como vai funcionar. E o propósito para esse novo templo será o quê? Demonstrar a santidade de Deus, prover uma habitação para a glória de Deus, mas repetindo, a glória de Deus não vai estar só ali. A glória de Deus será derramada por toda a terra, mas vai ter uma capital. E prover o centro do governo divino. Como nós já falamos, Jerusalém vai ser a capital do governo de Jesus. E concluindo, partindo para a conclusão, as Escrituras elas são claras em relação às promessas que o Senhor nos fez. As Escrituras são claras a respeito, não dos detalhes, não das minúcias, mas da realidade que nós vamos experimentar nesse período. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dor no tempo presente. Ele nunca nos disse que quando a gente seguisse a Ele, a gente não sofreria. Pelo contrário, Ele prometeu que a gente sofreria. Vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida sem dor, mas Ele nos prometeu a presença dEle com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos. E vai chegar o dia em que essa presença será plenamente colocada sobre a terra, de maneira que não vai mais haver nenhuma separação entre nós e Ele. Separação nem espiritual, porque nós já fomos alcançados pelo sangue de Cristo, mas também não vai ter separação física entre a nossa realidade e a realidade de Cristo. A realidade dessas promessas precisa preencher o nosso coração. A gente precisa manter vivo no nosso coração essa esperança. Porque é por causa dessa esperança que a gente pode suportar a aprovação do tempo presente, crendo que do alto do monte virá o nosso socorro. O justo juiz que vai estabelecer o seu reinado sobre o mundo. E nesse dia, todo olho verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Nós conseguimos contemplar isso, imaginar, trazer isso para o nosso coração? Essa é a nossa viva esperança. E repetindo pela terceira vez, isso não é um conto de fadas. Não é um devaneio, não é uma promessa vazia. Isso é a promessa que o próprio Deus nos fez e repetiu várias vezes pela Escritura. Temos essa promessa repetida, reafirmada em vários momentos. E para exercitar, está aí no documento uma proposição da gente conversar com os nossos irmãos sobre isso. Trazer reflexões sobre isso. Conversar com o irmão sobre como nós podemos viver mantendo viva nos nossos corações a esperança da vida de Cristo. Nós podemos fazer uns aos outros perguntas como: você já tinha pensado em um reino de Deus literal e físico com o próprio Cristo reinando na terra? Você consegue contemplar a realidade de Jesus reivindicando a autoridade sobre o governo do mundo e julgando as autoridades? Como você imagina o funcionamento da terra completamente alinhado à lei de Deus? Gente, isso aqui é papo para semana, assim. Tem muito assunto que dá para tirar disso aqui. Eu imagino isso. Nossa, eu imagino isso. Eu imagino... Enfim, não vou nem entrar, porque é uma porta muito grande. Não vou abrir essa porta. E para finalizar, vamos orar a esse respeito? Vamos orar pedindo ao Espírito Santo para Ele não nos deixar esquecer o que está reservado para nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelas tuas promessas. Te agradecemos pela tua Escritura. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem no teu coração. O teu amor por nós ultrapassa qualquer barreira e qualquer separação. E nós te agradecemos porque o Senhor nos prometeu que um dia não haverá nenhuma separação entre nós. O Senhor estará fisicamente conosco.
E Espírito Santo, eu te peço que o Senhor mantenha viva nos nossos corações, nos ajude a manter viva nos nossos corações a esperança no cumprimento dessas promessas. Uma esperança que não vai ser abalada, uma esperança que é eterna, porque é uma esperança firmada no teu caráter. E o teu caráter não se quebra, o teu caráter não tem sombra de variação. O Senhor é um Deus que cumpre o que promete, e nós podemos ter plena confiança de que um dia toda dor e todo choro passará, de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, de que um dia nós poderemos olhar para o alto e contemplar a tua vinda sobre a terra, a tua vinda e o estabelecimento do teu reino. Nós te pedimos que o Senhor mantenha viva nos nossos corações essa realidade. Nos ajude a contemplar como isso será e derrame sobre nós as gotas da tua presença que nos dão uma ideia do que será experimentar a tua presença plenamente um dia. Do que será olhar nos teus olhos e ouvir de ti que nós fomos servos bons e fiéis que guardaram a tua palavra. O Senhor é o nosso Deus hoje e sempre. Nós aguardamos e trabalhamos pelo dia em que o Senhor assumirá o trono de Davi em Jerusalém e estabelecerá o teu governo sobre a terra, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Deus digno de ser adorado e reconhecido. Tu és o Deus digno de receber o louvor de todas as nações, de todo ser vivo que habita na terra. O Senhor é digno de receber culto, adoração e reverência. Nós te agradecemos pela tua presença, pelas tuas promessas e pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.